Oi, gente! Bem-vindos ao Alice no País do Futebol. Eu sou a Alice Couto, eu sou jornalista e hoje, gente, eu trouxe uma pessoa mais que especial como participação neste canal, a historiadora do futebol e uma das minhas melhores amigas, Bruna Varenco. Oi, gente! A Bruna, gente, pra quem não sabe, está no Instagram como historiadora do futebol. Bota arroba aqui. Bota arroba aqui, meninas, que no caso sou eu mesma. E Bruna é uma das minhas melhores amigas e das pessoas que eu converso sobre todos os assuntos. Então, pessoa que fala assim, nossa, vamos ficar hora discutindo futebol e política, ela fala assim, com vamos. certeza. E aí, então, eu falei, gente, esse vídeo não seria possível sem ela. Que é o quê? Qual o vídeo de hoje, então? Documentário do Pelé. E como a gente curte uma referenciazinha bibliográfica, principalmente da Ana Bruna, eu vou Tem que ter. pegar o quê? O livro que ela mesma me indicou, que é O Futebol, a Sol e a Sombra, do Eduardo Galeano, que é uma pessoa que fala de América Latina, né? Sim. Em vários momentos, historicamente, tem outros livros políticos, enfim, não tem nada a ver com futebol, mas ele, como um bom apaixonado por futebol uruguaio, ele nos presenteou com isso aqui, ó, esse livro maravilhoso. Ele tem várias crônicas de Tem futebol. várias Ele era crônicas. super fã do Pelé, por exemplo. Sim. Do Pelé do Maradona. Do Maradona. Ele foi que chama o Maradona de mais humano dos deuses. Exatamente. E assim, ele é uma pessoa que tem uma noção política muito grande. E quando ele escreveu esse livro, gente, o documentário do Pelé tá aqui, ó. A pessoa que fez o documentário certeza, deu pegou a aqui, ó. referência. Exatamente. Então, Bruno, vamos começar com o básico. O que você achou do documentário do Pelé? Então, eu acho que assim, eu tenho uma questão com o documentário. E eu acho que você sabe disso, a gente já Sim. conversou sobre Sim. isso. Porque qualquer pessoa de história, a gente é muito chato. A gente é muito chato. E aí, documentário sempre entra nessa questão de vai trazer a verdade sobre o fulano, a verdade sobre o que aconteceu. E na verdade é um conceito aí complicado. Não existe. Para não dizer isso, é um conceito complicado, verdade. Então eu sempre tive uma questão no documentário, também porque eu acho que às vezes fica num ritmo chato de assistir. Sim. Aí, como por entretenimento, eu acho que fica num ritmo chato de assistir alguns documentários. Mas esse, eu até que gostei. Eu acho que o principal é porque, assim, tem documentários que a gente gosta muito, que a gente se identifica, variados temas, democracia em vertigem, brincadeira. Mas, assim, esse documentário é exatamente o que eu gosto de ver no documentário, que é uma pessoa que tem um nome em inglês que eu esqueci, vai aparecer aqui em algum lugar exatamente. E aí, ele, acho que em inglês, Eu acho que é. enfim, e ele fala sobre o ponto de vista dele. Ele fala, olha, eu quero falar de política, e eu vou pegar a figura brasileira mais icônica de todos os tempos, Sim. que não se posiciona sobre política. Eu acho isso estranho e eu vou fazer um documentário sobre isso. Então, assim, já parte do princípio do documentário que essa é a história. Então, ele não vai falar assim, ai, Pelé, por que Pelé nunca se pronunciou? Ele está certo ou errado? Não, Ele já parte do princípio que Pelé nunca se pronunciou. vamos ouvir Pelé e outras pessoas. Claro que a figura central é o Pelé, mas é um documentário que já parte do princípio de que O Pelé não se posiciona. não existe o Pelé tá certo, o Pelé tá errado. Ele falou, bom, isso é um fato que aconteceu e é importante pro Brasil, então vou falar sobre isso. E aí, amiga, segundo tópico, o que você acha exatamente do fato de Pelé não se pronunciar? Então, eu acho que assim, primeiro a gente tem que entender, porque se você for analisar por que a pessoa toma, qual postura ela toma, você tem que entender todo o contexto de onde aquela pessoa vem. E eu acho que o documentário conseguiu mostrar um pouquinho isso quando fala do início do Pelé, que ele começou com 17 anos, que ele não estava preparado para a fama do jeito que veio, Sim. sabe? E também a gente tem que pensar o contexto do Brasil. Se a gente tem dificuldade na educação no Brasil hoje, na década de 50 era muito mais. Sim. Né? Se a gente tem dificuldade de discutir conceitos políticos hoje, a gente tinha muito mais lá atrás. Não que isso justifique o Pelé não se posicionar depois que ele teve acesso, que ele conseguiu crescer, mas eu acho que é muito confortável na figura dele de ídolo de tentar se colocar como apolítico. Sim.
Porque é isso que muitas vezes as pessoas tentam fazer com o futebol e com os ídolos de futebol. Um símbolo de pátria, né? Exatamente, como se pátria não fosse uma construção social e não fosse uma construção política. Então, é porque, assim, a gente acaba comparando Pelé com Maradona, né, gente? É a realidade da vida. E é uma coisa que, assim, o Maradona, ele era um cara que ele nasceu na periferia, né? Ele era mesma coisa, e Maradona ainda teve um passado mais sério, com coisa de droga. Passado não, né? Uma vida mais complexa de drogas e tal. E o Maradona fazia questão de falar, eu nasci na periferia de uma cidade... Eu nasci na periferia, sou um menino periférico de Buenos Aires, que é uma cidade periférica de um país periférico, né? E isso pra mim é muito importante, né? Ainda tinha a questão com a Inglaterra e tal, mas não só isso, né? O Maradona sempre foi uma pessoa que... Não tô dizendo que precisa ser o Maradona, gente. Sim. Porque o Maradona é uma pessoa que é fã de alguns políticos, tipo... O Maradona, ele era bem posicionado. Ideologicamente, totalmente posicionado. Eu posso trazer um exemplo, assim, meio contemporâneo, um anacronismo pra esse vídeo? O Richarlison. Eu acho que o Richarlison, ele é um jogador de futebol que consegue se posicionar. Ele não você não olha pra ele e fala, ele é de direita, ele é de esquerda. Ele é simplesmente, vamos falar aqui no Direitos Humanos aqui. Isso aqui é importante, eu vou usar a minha plataforma, que é uma plataforma grande, que é um lugar de destaque pra falar sobre isso. Sim, a questão assim, eu, Alice, gostei muito do documentário, mas é aquilo, né? Ele foi feito toda uma construção, os depoimentos dos jogadores, pra mim, muito melhores que o do próprio Pelé, mas no fim é pro Pelé falar finalmente sobre ele falar, eu fiz. Se arrepende? Faria de novo? Não fala, ele fala, olha, fiz. É o que eu fiz e sou amado por isso. E fiz, enfim, né? E aí a conclusão que a maioria das pessoas chega, né, no documentário tem Gilberto Gil, Fernando Henrique, pessoas muito, né, não tem só jogadores. Tem vários jornalistas também. E tem alguns jogadores contemporâneos da Pelé, né, o Paulo César, o Jairzinho e alguns outros. Gerson, Zagallo. Mas alguns, como o Paulo César, que foram extremamente... se posicionaram muito, né, durante a carreira. Né? Aí acabou acrescentando, aí quando chegava no Pelé, quando batia a bola pro Pelé, né, o Trajano, todo mundo falando, aí ele, era assim, era triste. Aí eu fico assim, Pelé, mas aí, meu filho, foi o que me decepcionou um pouco, fora a questão do João Saldanha, né? Aí a questão do João Saldanha é outra. Eu acho assim, minha questão do documentário parte muito disso, das escolhas que a gente tem que fazer e das escolhas que geralmente são feitas. O que aconteceu com o Saldanha nesse documentário é uma escolha que geralmente é feita para figuras desse tipo. Então, assim, pra quem conhece Saldanha e for assistir, vai entender perfeitamente o que eles estão falando. Sim. Pra quem não conhece Saldanha, e se você parar pra pensar que o Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos e que o filme tá na Netflix, que é o maior serviço de streaming do mundo. Sou da Alemanha, eu vou assistir. Qualquer pessoa vai assistir, a pessoa vai sair dali, ela não vai fazer ideia de quem é o Saldanha. Vai ser só mais um personagem secundário dessa história. E naquele recorte ali, ele tá como o quê? Doido. O que? Talvez, não sei, não conheci. Mas assim, a gente sabe muito bem quem era o João Saldanha, tudo bem que talvez ele vacilou com o Pelé, ele não tinha afinidade com o Pelé, enfim, todas as questões. Mas a gente sabe muito bem por que o Saldanha não era mais técnico da seleção na Copa de 70, né? E não era só por causa da briga com o Pelé. Não era por causa da briga do Pelé, que é tipo, o que eu estranhei, porque justamente o tema do documentário é falar de política, né? E o João Saldanha é uma figura importante pro futebol, e, enfim, era uma figura importante na mídia e de todas as formas. Eu, como botafoguense, eu fiquei revoltada em vários momentos, não só no... Aí uma revolta clubista. Com a questão do lugar. Não, metade dos entrevistados, jogadores do Botafogo. O negócio não fala. Mas enfim, tudo bem, o documentário sobre o Pelé. Agora, a questão do Saldanha, acho que ficou mal colocada. Eu acho que essa é a palavra, ela ficou mal colocada. Eles tinham todo o direito de falar, cara, o Saldanha pisou muito na bola. Mas assim, a questão não é que o Saldanha pisou na bola, a questão vamos introduzir quem é esse cara? Por que esse cara era técnico? Exatamente. Por que ele, né? E acabou que o Zagallo, como sóbrio, veio salvar a nação. E, gente, uma coisa que o Zagallo não é sóbrio. Uma coisa que o Zagallo não é Zagallo. Eu sou muito fã do Zagallo. Nessa amizade, cultivamos a Zagallo. Mas é complicado falar isso, né? E, enfim, amiga, indo pro futebol Sol e a Sombra, que eu marquei aqui,
né, que ele fala que o Médici, né, armou todo um circo. Eu queria até fazer um comentário sobre isso, antes da gente entrar na questão do Médici, da política, porque todo mundo, assim, o futebol foi usado de forma política, né, durante a ditadura militar, especialmente na Copa de 70, e eu diria que especialmente a partir da Copa de 70. Em todos os países da América do Sul. Sim, todos os países do Cone Sul com ditaduras apoiadas por governos de certos países aí. O futebol foi usado de forma política. E esse documentário me lembrou muito, esse é o fato, esse documentário me lembrou muito um livro que chama Reinventando o Otimismo. Não é livro de autoajuda, embora pareça, do historiador chamado Carlos Fico, em que ele estuda a propaganda da ditadura militar. E em que ele, segundo a análise do Fico, o uso do futebol como propaganda política não foi um caso pensado lá no início da ditadura. Não. Foi uma coisa que foi acontecendo, contextual. E a figura do Médici foi muito importante para isso, porque o Médici era um cara que gostava de futebol. Então, ele usava daquilo, e o documentário fala isso, para se aproximar do povo. O Médici ia no estádio, o Médici escutava jogo no radinho. Eu queria só lembrar ele se colocava como torcedor. Eu vou colocar aqui a cara do Médici pra gente lembrar como ele tem uma cara de simpático. Vou até colocar ele aqui pra gente. De fato, amiga. E aí eu acho que fica aí também essa sugestão, se você que está assistindo quer entender um pouquinho mais sobre a propaganda política na ditadura, né, sobre o fanismo na ditadura, esse livro é bem legal, é um clássico. Assim. O Médici, né, ele é o que o Eduardo Galeano mais cita, pra você ver como é que ficou uma coisa que não era uma coisa tipo assim, no Brasil aconteceu, não, ficou uma coisa clara. Porque personalizado. Aqui no livro ele cita o Pra Frente Brasil, né, Regina Duarte? Ele cita que o Anil Desh, tudo aqui, que ele fala justamente a figura do Pelé sendo ligeiramente atrelada a essas situações e o Pelé indo lá tirando foto com o abracinho. Claro que o cara era presidente da República no meio de uma ditadura. Se você jogou pela seleção e o cara quer tirar uma foto com você, você vai tirar, a não ser que você seja muito, muito corajoso. Mas a coisa do abracinho, de vamos manter relações. Eu acho que é um pouco, a gente entrando aí, você sabe mais semiótica do que eu, mas é um pouco da postura que ele tem em relação enquanto ele faz isso. Porque a gente até falou antes, o Pelé tira foto com todo presidente eleito, né? Não tem Collor, e Bolsonaro, que reafirma, né, uma ideologia mais eleito, né? Então, assim, ele, né, o Pelé é um cara que gosta de... Eu não gosto da palavra diplomacia, mas diplomacia é uma parada... Ele só tenta livrar dele mesmo, então é diferente. Eu acho que ele tenta ser apolítico. Sim, um ser apolítico e tal, e aí eu acho que ele peca nisso, porque é impossível. Então, a conclusão que o documentário chega é que você já tem, antes de assistir, o documentário é ótimo, tá, gente? A gente deu notas altíssimas. Não é uma perda de tempo. Sim, super importante, os depoimentos são maravilhosos. Mas a gente chega na conclusão que você já tem antes de assistir. É melhor você não pensar no Pelé, quando você pensa em ditadura militar. Mas, ele tá em todo lugar, eu sei. Mas para a sua própria sanidade, não pense nisso, porque senão você vai ficar com certa raiva, né? E aqui, amiga, por último, né, eu queria falar sobre como os outros ditadores tentaram usar da mesma receita, né, mas eles não tinham Pelé, né, no caso, na Copa de 78, quando o Videla tentou, o Maradona não jogou, e talvez, possivelmente, o Maradona desse na cara dele, que a gente tentasse, né, mas a Argentina ainda conseguiu ganhar a Copa, mas conseguiu ganhar a Copa de 78, então eu acho que foi um uso até mais forte, embora tenham tido vários protestos, principalmente na Europa, principalmente vindo da França, em relação à realização dessa Copa na Argentina, ela aconteceu. E ela sim ficou marcada. A Copa de 70 para o brasileiro, não é todo mundo que pensa, a Copa da ditadura. Muita gente pensa, a Copa do Pelé. A Copa do Pelé, A Copa de 78 na Argentina é a Copa da ditadura. Exatamente. É claro que quando você estuda, tipo assim, você no ensino médio, você vai estudar ditadura militar, a primeira coisa que eles vão te falar, o Médici, ele usou a Copa do Mundo para se promover. Tipo, isso é claro, mas não é uma coisa que é, tipo, a primeira palavra que você pensa quando fala Copa de 70. Mas isso ficou internacionalmente mal, né, pra quem, né... Por exemplo, o diretor do documentário, pra mim, claramente, ele fez isso de uma maneira um pouco crítica, né? Sim. Pra falar assim, eu acho estranho, eu gostaria de te perguntar, você, Pelé, por que você fez isso durante a sua vida? Né?
Então, acho que com isso chegamos ao fim deste vídeo, amiga. Então, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Queria agradecer a Bruna, maravilhosa, que está aqui no aniversário dela, me dando essa moral. Gente, pode dar parabéns atrasado, Sim, tá? ela aceita, tá? E, enfim, amiga, prazer você ser minha primeira collab. Tudo na Prazer vida. foi todo meu. Segue a gente no Instagram, Alice no País de Futebol e Historiadora do Futebol. Vai deixar o Exatamente. arroba aqui. Exatamente. Se Você quer dar o seu tchau do podcast? Pode ser. Então tá, a Bruna vai dar o tchau dela do podcast. Tchau.